do versículo 28 até o versículo 34. Marcos 12, do 28 ao 34. Tá bom? Vai ser projetado, já está sendo projetado ali, então você pode acompanhar com bastante atenção o que é que Deus está falando para nós nessa noite. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido até bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento e de toda força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Amém. Ó Deus eterno, fale conosco como tu já vens falando, através dos louvores, através da tua palavra lida. Abre os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, e não deixe que nenhuma palavra seja roubada, Senhor, mas que todas caiam em boa terra e possa dar frutos para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Eu pergunto, logo de chofre, de cara aqui, o que realmente importa para você? É uma pergunta retórica e é interessante você, com seriedade, responder essa pergunta, com sinceridade aí no seu coração. O que é que realmente importa? O mundo, ele está saturado assim de demandas, né? O que é que você faz? O que é que você está rendendo? O que é que você está produzindo? É uma coisa frenética. Mas quando a gente lê um texto como esse, um diálogo, a gente começa a ver assim que é algo que o Senhor queria que a gente estivesse prestando atenção nisso aqui, porque ele está escrito em todos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O que é que vem dentro do seu coração? O que é que Jesus, o que é que Deus vê dentro do seu coração? Comecei perguntando o que é que importa para você, né? O mundo, ele tem essas demandas. Quem é você? Né? O que é que você produz? O que é que você está fazendo? Essa é a pergunta frenética do mundo. Mas Deus está perguntando assim: o que é que eu estou vendo aí em você? É verdade o que eu estou vendo aí dentro de você, André? É isso aí mesmo que eu estou vendo? Apesar de que ele está vendo tudo, a palavra de Deus diz que os olhos dele são como chamas de fogo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons, os maus. Mas ele tem essas perguntas retóricas, né? Adão, onde estás? Caim, onde é que está seu irmão? Essas coisas assim. Mas é interessante que vocês observem que a gente, quando vai lendo a palavra de Deus, e eu quero dar esse contexto aqui para vocês entenderem o que é que está acontecendo aqui. Presta atenção. Me parece, quando você lê assim com mais vagar, com mais cuidado em casa, vocês vão ver que Jesus, ele sai da defensiva e parte assim para a ofensiva, vamos dizer assim. O pessoal vinha, os escribas, os fariseus, questionando. A partir de agora,
o Senhor começa, logo no início do capítulo 12, ele começa contando a parábola dos lavradores maus, né? Então ele começa a fazer o desfecho, e eles entendem que estavam falando sobre eles, né? Os fariseus. Tanto é que vocês vão ver que essa primeira perícope, ele procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque Jesus começou a partir para o ataque também, a citar algumas parábolas e a questioná-los. Aí depois o Senhor Jesus começa a falar sobre a questão do tributo, né? Que eles vêm falando, como é que é, a gente vai dar, né? Sei que o Senhor não olha as aparências, com perguntas capciosas. E o Senhor começa a dirimir aquelas dúvidas, mostrando o que estava dentro do coração daqueles homens. Aí depois os saduceus começam a querer tentá-los a respeito da ressurreição, como é que vai ser? Uma mulher tinha um marido e morreu para cumprir o levirato, o outro irmão, né, teve contato com ela, depois morreu, e aí vai tentando. Vocês erram em não conhecer as Escrituras, né? Jesus partindo para o ataque. E aí ele vai começando a falar sobre isso, né? Questionando ali o que estava dentro do coração daqueles homens, e chega, a palavra de Deus diz, quando a gente estava lendo aqui no 28, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, ou seja, estava tendo uma discussão ali. Os escribas e os fariseus estavam discutindo com o Senhor Jesus. E essa discussão, ela termina com a pergunta de um homem sincero: Senhor, qual é o primeiro mandamento? Qual é o mais importante? O evangelista Marcos, ele foi muito sábio em falar para mim e para você, olha aqui para mim, que este homem é um bom escriba, que ele estava discutindo com alguns outros escribas, mas esse parece ser um bom escriba, porque ele está dando razão a Jesus. Primeira coisa, tá? Segura aí essa pérola de sabedoria. Você quer ser um bom cristão? Até um escriba e um fariseu que acusavam, tentavam encurralar o Senhor Jesus. Você quer saber como é que fica um bom escriba? Comece a dar razão a Jesus. É o que esse homem aqui, ele começa a concordar com o Senhor Jesus. Não interessa quais sejam as filosofias que o mundo, né, propaga. Não interessa as suas demandas e a sua criação, a sua carga genética que você traz e diz que é por causa disso que você toma algumas reações. Ou é a causa de alguns comportamentos seus? Você quer se ver livre disso? Você quer viver bem com Deus e com o mundo? Concorde com o Senhor Jesus. Ao longo dos anos, meus irmãos, presta só atenção, para você entender o que é que estava acontecendo aqui. Quando ele pergunta qual é o mandamento mais importante, o que é que nos remete imediatamente? Quais são os mandamentos que você conhece? Aquele que está lá em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, né? Que até tem pessoa aqui que assistiu, né? Aquele original, os 10 mandamentos, o Charlton Heston, no dia do lançamento, que foi em 1950 e pouco, tinha gente aqui assistindo o lançamento. Mas eu não estou falando nesse 10 mandamentos. Quando aquele escriba, meus irmãos, olha aqui, quando aquele escriba pergunta, Senhor, qual é o mandamento mais importante? A gente hoje remete os 10 mandamentos. Quais são os mais importantes? Aquele escriba, quando ele perguntou aquilo, ele estava pensando, olha aqui, naquela época existiam 613 mandamentos comuns, e depois vinham mais outros mandamentos e mandamentos. O que acontecia é o seguinte, meus irmãos, lá em Mateus capítulo 23, versículo 4, eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Mateus 23, versículo 4, ele diz assim, falando dos fariseus e dos escribas: eles atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens,
Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Vejam só, aquele escriba, quando chega para o Senhor Jesus perguntando qual é o mais importante mandamento, é porque ele estava sobrecarregado. Aquele pessoal os fariseus da época, eles tinham vocação para estivador, né? Botar peso em cima dos ombros, que era um contraponto lá, que está em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Que coisa é essa? O pessoal está colocando um peso tremendo em mim e o Senhor vem e oferece um fardo leve. Então percebam, meus irmãos, que quando ele pergunta qual é o principal mandamento, aquele homem parece cansado. É uma alma aflita em querer agradar, em querer fazer o certo por medidas e obediências, em trejeitos. Eu preciso ir para a igreja, eu preciso vestir um certo tipo de roupa, eu preciso falar de uma certa forma, eu preciso usar um cabelo de uma certa forma. Peso. Aquele homem ali parece que estava cansado. Meu Deus do céu, diante de tudo isso aqui, Jesus, me diga aí, qual é o principal, para ver se alivia esse negócio. Eu quero dividir essa mensagem, essa meditação em 3 partes. Primeiro, o inquiridor e a sua pergunta, né? É o escriba, o que é que ele está, né? Quem é essa pessoa, o que é que ele está perguntando. Segundo ponto é o inquirido e a sua resposta, que se refere a Jesus. E depois nós vamos fazer uma síntese desses 2 negócios. Porque Israel, naquela época, e se você ler Hebreus, nós somos o Israel de Deus hoje. Israel era aquele povo que saiu do Egito, saiu de uma escravidão, mas a palavra de Deus nos conta, até nos Salmos, que lá no coração eles não saíram do Egito. Estavam presos, ainda eram escravos. A palavra de Deus diz, olha, eu libertei vocês com braço forte, com mão estendida, eu tirei vocês, aí ele fala de forma poética, como na asas de águia. Olha, coisa linda. Mas o povo saiu do Egito, mas nunca chegou. Nós já falamos sobre isso aqui. Não entrarão no meu descanso. Morreram todos no deserto. Apesar de terem visto as maravilhas que o Senhor fez no meio deles. Agora nós vemos esse escriba aqui, que nas palavras de Jesus, saiu bem, mas ninguém sabe se atingiu o reino de Deus. Veja que o Senhor Jesus diz, olha, você está muito perto, você não está longe. Quantos recebem a palavra de Deus, meus irmãos? Olha aqui para mim. Quantos recebem a palavra da salvação, saíram na direção do reino de Deus, mas parece que nunca chegaram. Nunca atinaram para a salvação. E eu vejo que a história desse homem aqui, desse escriba, ele é muito elucidativa. Essa história é elucidativa porque esclarece verdades que até hoje se repetem. É impressionante. Vamos ver o inquiridor e a sua pergunta? O versículo 28 e o 32, olha só. Nós estamos vendo Marcos 12. Marcos 12, o 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido, respondeu bem e perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? E o 32, ele disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste, este é o único e não há outro senão ele. Isso indica que era um homem sério, pessoal. Primeira coisa que eu vejo aqui, que ele primeiro não estava no grupo daqueles que estavam discutindo. É a primeira coisa que eu vejo aqui. Eu olho e vejo que ele não estava discutindo com aquela turma. Talvez até tivesse sido expulso do meio dos escribas.
era um escriba, mas já tivesse sido colocado a erro, à parte. A pergunta é muito simples. Qual é o mandamento mais importante? Lembra que eu falei para vocês que a gente se remete aos 10 mandamentos? Mas naquela época, deixa eu falar para vocês, os judeus tinham 613 mandamentos fundamentais. 613, meus irmãos. Vocês imaginam o que é isso? 613 mandamentos fundamentais. 365 mandamentos em forma de ordem. Ou seja, um para cada dia do ano, mais ou menos. Em forma de ordem. Os 613 eram mandamentos ali, dando dicas. Agora, os 365, mais 365, eram ordem. Aí, os pesquisadores falam, como a medicina da época julgava que o corpo tinha 248 ossos, mais 248 obrigações. Então, ou seja, 613 mandamentos básicos, que se subdividiam, que depois se subdividiam mais ainda, ao todo, mais de 10.000 mandamentos para guardar. Vocês acreditam nisso? Tinha um mandamento até para a quantidade de grãos que você pegava. É do tamanho da palma da mão. Então quem tinha uma palma da mão grande, pegava muito trigo. Quem tem uma palma da mão pequenininha, se fosse uma mulher, ia pegar pouco grão. Era mandamento para tudo. Qual era o tipo de caminho, qual era o tipo de... como você iria pentear o cabelo. Tudo tinha um mandamento, mais de 10.000 mandamentos. O homem sincero, era como se ele estivesse dizendo, olha, eu quero servir ao Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor, mas são muitas regras. Por onde é que eu começo? Qual é o primeiro caminho que eu vou? Por onde é que eu ando? Qual é o principal? É muita coisa. Meus irmãos, eu fico falando sempre, se eu não fosse convertido hoje, eu ia olhar, cada igreja tem 10, cada esquina tem 10 igrejas, cada uma falando uma coisa, cada uma prometendo uma coisa. Eu fico falando assim, rapaz, eu ia ter dificuldades. Qual é o mais importante? Qual é a coisa que eu podia, né? Meus amados, eu quero dizer para você que a gente olhando aqui o texto, a gente começa a ver que os fariseus não gostavam desse tipo de perguntas. Que para o fariseu, quando você perguntava assim, olha, tem mais de 10.000, mas qual é o importante, o principal? Os fariseus olhavam e diziam, você está querendo se esquivar. Isso é pretexto para você transgredir. Então, é uma pergunta sincera. Qual é o único mandamento? Meus amados, observe que ele não está desprezando os outros mandamentos, tá? Ele está dizendo assim, qual é o maior? Eu não estou desprezando os demais, né? Na minha caminhada para servir a Deus, o que é que vem na frente? É uma pessoa séria, inquirindo o Senhor Jesus. Você pode estar perguntando também, o que é que eu faço? Para onde é que eu vou? Será que eu tenho que aprender os hinos da igreja? Não, você tem que se batizar, vá lá, coloca um pouco de água na cabeça. O que é que você precisa fazer? Observe, tudo talvez esteja pensando em estereótipos, plasticidades. O que é que eu preciso fazer para que o povo veja? Para que o povo vendo eu me sinta bem? Olha só. E Deus vai... Aí vem o inquirido e a resposta dele. O escriba pediu a ele, qual é o primeiro mandamento? E o Senhor dá 2. E é interessante que antes de dizer quais são os mandamentos, ele faz uma citação que não é nenhum mandamento. Vocês lembram aqui, está no texto? Ele diz assim que... Respondeu-lhe Jesus, o principal é, que isso aqui não é mandamento ainda. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso aqui, meus amados, é chamado a Shema, que era algo assim para os judeus, que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel,
Yahvé Elohim, Yahvé Erash, que é o Senhor, é o único Senhor. É uma doutrina. Primeiro, você quer entender os mandamentos, você quer entender o que é que acontece para você estar no meio do povo de Deus, entendendo o que é que você está fazendo aqui, não apenas um ritual, você tem que entender a unicidade do Senhor. Você tem que entender que o Senhor é o único Senhor. Que depois que você entende que Ele é o único Senhor, Ele é o Deus da sua vida, e aí vamos ver aí quais eram os mandamentos, né? Ele vai dizer aqui, você vai entender que se você não perceber essa unicidade do Deus único, verdadeiro Deus, você não vai para lugar nenhum. Entenda isso, meu. Qualquer judeu piedoso, ele entendia isso e orava a Shema 3 vezes ao dia. Ele dizia, olha, se perder todas as escrituras e continuar com Deuteronômio capítulo 3, né, 6, versículo 4, que é essa Shema, ele dizia que não perdeu nada. Ele teria a Bíblia toda na vida dele. Eu não sei se vocês lembram de um filme recente agora, mas ele é uma reapresentação de uma série antiga, né? Uma turma aí que é das antigas vão lembrar do filme. É uma série que saiu, que era A Hora da Vingança, que era retratando a vingança do povo de Israel com aquele massacre que teve lá em 1972, lá nas Olimpíadas de Munique. Que depois no original, né, no original que foi lançado nos Estados Unidos, é Sword of Gideon, é a espada de Gideão, o nome do filme. Aí aqui entrou como A Hora da Vingança, mas relançou, e é atual, o filme Munique, que fala sobre esse atentado lá das Olimpíadas, lá de Munique, em 72. E tem uma cena interessante. O pessoal pega assim, né, os judeus, né, os terroristas e tal, e tem um dos judeus que ele prende numa Kombi lá. E quando os terroristas percebem que existem armas apontadas para ele para tudo que é lado, e aquele judeu lá, né, preso na Kombi, o terrorista aciona uma granada, joga a granada, só que ele está preso, tenta chutar a granada, não consegue chutar a granada. A última palavra que ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. O Senhor é o único, é o nosso Deus, é o único Senhor. Para vocês verem como é importante essa palavra para o judeu. É uma expressão seríssima para o judeu. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Não adianta você ir atrás de mandamentos, de cumprir regras, se no início de tudo, da sua vida, Ele não é o único Senhor. Uma pergunta sincera, pois o Senhor Jesus deu uma resposta muito sincera para ele. Primeiro, se você não tem Jesus, o Senhor, como o único Senhor da sua vida, o único Deus, não tem para onde você querer cumprir regras. E aí ele começa: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Está aqui no versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. São 4 todos, né? É uma completude, é uma integralidade do ser, meus irmãos. Não é amar ao Senhor somente nos dias de domingo. Não é amar o Senhor somente no louvor. Não é amar o Senhor somente quando tudo está bem. Não. A palavra diz que é de todo o seu coração. Que para o judeu é onde estava a sede das decisões do homem. É no coração. De toda a sua alma. As suas emoções. Como é que estão as suas emoções? Estão enturvelindo ali. Como é que está esse negócio? Todo o seu entendimento. A parte cognitiva. Eu lembro de um livro de John Stott que ele diz assim: crer é também pensar. Não é uma coisa que você está crendo, não sabe nem em quem você está crendo. Não, você entende. Eu tenho uma fé que não consigo explicar, mas eu entendo o que é que está acontecendo.
E depois ele finaliza com toda a minha força. Toda a sua existência. São 4 dimensões da vida. Ponha o seu amor na direção de Deus, meu irmão, minha irmã. O homem pediu um mandamento, o Senhor Jesus deu 2. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, foi o segundo, versículo 31, né? E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Ou seja, ele resumiu 2 em 1. Tanto é que ele fala assim, ó: não há outro mandamento, ou seja, só um, maior do que estes. O que é que Jesus fez? Ele resumiu. Se vocês perceberem lá em Êxodo capítulo 20, que fala dos 10 mandamentos, são os 4 primeiros mandamentos, que é o seu relacionamento vertical com Deus. Lembra? Amarás o Senhor teu Deus, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão. São 4 mandamentos que ligam você verticalmente a Deus. E depois os outros 6, todo horizontalmente ligados aos seus relacionamentos humanos. Isso aqui é o Antigo Testamento. 10 mandamentos, 4 verticais e 6 horizontais. Aí vem o Novo Testamento. O Senhor Jesus aqui na terra, ele diz assim: quer saber? Vamos resumir isso aqui em 2. Um vertical: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Vertical, é isso. Primeiro, é isso aqui. E depois, horizontal: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Antigo Testamento, 10. Novo Testamento, 2. Um horizontal e outro vertical. Horizontal e vertical, a cruz. Tire a parte vertical. Você não tem comunhão com Deus. Você não ama a Deus de todo o seu coração. Você não tem como ter nada com o segundo mandamento horizontal. A barra horizontal cai. Não, mas eu sou um camarada que eu me relaciono muito bem. Eu sou aquele cara meloso. Me dou bem com todo mundo. Por onde eu passo, a turma diz assim: rapaz, você é um vereador. Mas não tem comunhão vertical. Então a barra não tem a barra vertical, não adianta de nada. Eu fico abismado como a gente vê cristãos assim, muito santos, né? Que para mim tinha que andar com uma bola de ferro, senão ele levitava, assim, tão santo que é, né? Mas com o coração cheio de ira, cheio de ódio. Mas é tão piedoso, mas com o coração insensível. 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser: amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Veja bem, meus irmãos. Falei aqui, você pode ser muito meloso, aquela pessoa que tem uma carência afetiva, que quer agradar todo mundo, e na igreja isso aqui sempre tem. Você pode. Eu me lembro que tem uma amiga nossa que a gente tinha lá em Pindamonhangaba. Ela chegava assim, era espírita, aí falava assim: eu sou uma pessoa muito boa, eu sou capaz de tirar minha roupa e dar para o próximo, assim. Se eu ver uma pessoa assim, eu tiro meu tênis, dou e tal. Tudo bem, é capaz de você se sacrificar pelos outros. Mas o que o Senhor está querendo dizer é: você precisa amar a Deus. E não tem como você soltar essas 2 barras. Eu amo a Deus, mas odeio meu irmão. Tem alguma coisa errada?
Me dou bem com os vizinhos, todo mundo se amarra em mim, eu sou um camarada, gente fina no trabalho, mas não amo a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Não vale nada. Você está entendendo, meu irmão? É a totalidade do ser. Você precisa amar a Deus. Lembra que eu falei que são 613 mandamentos básicos? Mais de 1000 mandamentos no geral. Você só precisa guardar esses 2 mandamentos. E você vai ter cumprido toda a lei. Louvado seja o nome do Senhor. O homem se entusiasmou, viu? E aí a gente já parte para o final numa síntese. Como é que é algo tão simples, né? Falou aqui, resumiu, mas eu resumi, é só esses 2 aqui, ó. Tranquilo. E é uma coisa tão simples, mas é uma coisa que gera discussão em tudo que é igreja, gera discussão em tudo que é gente, e a gente não consegue chegar a um acordo. Versículo 32. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E é interessante que esse escriba acrescenta mais alguma coisa, além do que Jesus falou. Olha o que é que ele acrescenta. 33, que amar a Deus de todo coração, de todo entendimento, toda força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifício. Meus amados, quando ele diz isso, excede todas as formas de holocaustos e sacrifícios. Holocaustos e sacrifícios, meu irmão, você tem que entender o que é que isso aqui significava para a época. Era a forma mais sublime de adoração para o povo judeu, holocausto, sacrifício a Deus. Ah, mas eu canto, eu venho para a igreja, eu prego, eu venho para a escola dominical, eu ajudo com as crianças, eu evangelizo, eu leio a Bíblia, faço tudo. Mas como é que é você com o seu próximo? Quantas brigas, né? Quantas discussões, quantas querelas lá. Meus amados, deixa eu falar para você. Do que a gente lê aqui, me parece que relacionamento vale mais do que culto. Estou falando heresia? Não estou. Porque o Senhor Jesus diz assim: quando você vier oferecer o seu sacrifício, e você perceber, não é que você tem alguma coisa contra o seu irmão, não. É você perceber que seu irmão tem alguma coisa contra você. O que é que a Bíblia diz? O próprio Jesus diz: deixe ali a sua oferta, vá lá se reconciliar com o seu irmão horizontal, e depois volte e ofereça a sua oferta vertical. É cruz, meu irmão. É evangelho, meu irmão. Não tem uma coisa sem outra. Evangelho. O homem concorda, está lá, está concordando, certo, Jesus? Não é que o senhor quer dizer que é o seguinte: não adianta dizer que ama a Deus e é fofoqueiro, não adianta dizer que ama a Deus e odeia tá, entendi. E Jesus concorda com o homem quando ele diz assim: entendi, o senhor está falando isso, e que é melhor do que o holocausto, o sacrifício. Jesus, perfeito. Lembra que eu falei que o homem só tem uma alternativa, que é concordar com o Senhor Jesus? Ele concorda com o Senhor Jesus. E Jesus dá uma resposta muito interessante. Eu sempre me intriguei com essa resposta do Senhor Jesus toda vez que eu leio esse texto. Não estás longe do reino de Deus. Olha só, o homem concorda com Jesus, o homem revela que está com a visão espiritual aberta, que ele deu uma resposta aqui, né? Ele resume todo o ensino bíblico em 2 mandamentos. Ele resumiu em 2 mandamentos. Seria óbvio Jesus dizer, pensa aqui comigo, meus irmãos, não seria óbvio Jesus dizer assim: parabéns, você está salvo, rapaz? Não seria óbvio? Mas Jesus olha para ele e diz assim, e ele nem usa uma forma positiva de responder, porque Jesus podia dizer assim, ó: estás perto do reino de Deus. Não, Jesus diz assim, ele usa uma frase negativa, né? Não estás longe do reino de Deus. Olha aí, camarada
concorda com o Senhor, revela, né, resume verdades bíblicas assim. É como se tivesse assim, você está indo na direção do reino, mas ainda você não chegou. É como Jesus quando se encontrou com aquele jovem rico e disse assim: ainda falta uma coisa na sua vida. Olha aqui, meu irmão, é a mesma coisa quando se encontrou com aquele jovem. Senhor, tudo isso eu faço, desde a minha mocidade eu faço esse negócio todo. Eu venho para a igreja desde criança, eu fui nascido e criado na igreja. Eu sou do departamento infantil, já fui dos adolescentes, quando tinha, né, UPA, UMP, né? Eu sou isso aqui, não, eu conheço tudo isso aqui. Falta uma coisa para você. Não sei se a barra transversal não tem cruz, não tem evangelho na sua vida, está faltando uma coisa. Eu entendo bem, aquele escriba entendeu bem de teologia, os olhos abertos para realidades espirituais, aceitava os ensinos de Cristo, mas faltava seguir a Cristo. Há pessoas que concordam com tudo, concordam com o ensinamento, coloca até a Bíblia ali no painel do carro, concorda, não. Eu gosto de ir para a igreja, que eu saio da igreja mais leve. Eu me lembro que o pastor Exaltino, quando eu frequentava lá, quando eu estava em Campinas, e ele, todas as pastorais dele, ele botava na internet, e tinha um professor de filosofia na Unicamp, que no final do ano pegou todas as pastorais do pastor Exaltino, imprimiu. Naquela época não tinha ainda, né, facilidade assim. Imprimiu tudo, levou para a sala dele de filosofia e falou assim: pessoal, eu quero apresentar a vocês as crônicas mais bem escritas que vocês podem ver. Mas continuava ateu. Pegou todas as pastorais dizendo assim: essas são as crônicas mais bem escritas que eu já vi na minha vida aqui, apresentou para os alunos, mas continuou ateu. É como um pastor que fez filosofia e ele disse que, viu muitas coisas boas em Karl Marx, nos ensinamentos de Karl Marx, mas ele falou: mas eu não aderi ao marxismo. É mais ou menos isso. Eu vejo muita coisa boa no evangelho, muita coisa boa nos crentes, mas ainda não se converteu, mas ainda não tem uma verticalidade com o Senhor, não caminha com o Senhor. Como o evangelho é maravilhoso, mas não muda de vida. Vem para a igreja, mas tem querela com a família, com os irmãos, coração sempre amargurado. Eu preciso levar meu filho para a igreja, eu quero que ele seja educado nesse ambiente, mas a sua vida é sem compromisso com Deus, meu irmão. Sua vida não revela quem é Deus dentro da sua casa. E nunca entra no reino. Presta atenção, você não vai entrar no reino de Deus porque você está achando legal, porque você olha assim e diz: rapaz, que palavra bonita. É como dizia antigamente, né? Ele é amigo do evangelho. Já ouviu esse termo, não? Amigo do evangelho. Esse vizinho, amigo do evangelho. Se você não seguir a Cristo, não amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, toda a sua alma, com todas as suas forças, você não está longe de chegar lá, mas não vai entrar. Estava perto, mas tão longe. Estava perto. É trágico isso, né? É trágico isso. O que é que falta para você, meu amado, depois de tudo que foi falado isso aqui? Como é que está a sua vida? Vou repetir. Você concordar com tudo, a anuência não é fé, meu irmão.
Concordância mental não é fé. Ah, mas eu tenho um conhecimento intelectual muito grande da Bíblia, eu estudo, escola dominical, eu dou um show na aula. Isso não garante salvação para a sua vida. Está perdendo o seu tempo. Não existe cruz, não existe evangelho, não existe salvação. Se você só está bem na horizontal, não está bem na vertical. Ah, eu estou bem com Deus, é aquela pessoa da bola de ferro, lembra? Se soltar ele levita de tão santo que é, mas cheio de querela, de fofoca, é aquele cara emburrado, é aquela, sabe? Meu Deus do céu, vai para onde? Duas perguntas para nós terminarmos aqui. Talvez você tenha ouvido do Senhor nessa noite, Ele dizer assim: rapaz, você não está longe do reino. Mas se você entender bem a palavra do Senhor, você não está no reino. E reino significa um soberano. Reino significa súditos, que se submetem, que amam o Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, todas as suas forças. É que seja meu universo, que a cada manhã é o meu primeiro pensamento, não é o TikTok. A luz em minha janela é o Senhor, não é a luz do celular de noite. É de toda a sua força, toda a sua... É isso que acontece? É isso que acontece? Rapaz, eu tenho dificuldade, mas Senhor, me dê força. Meu irmão, me perdoe. Foi que houve, me perdoe, meu irmão. Eu quero estar em paz com Deus. Por isso que o Senhor instituiu uma vez por mês aqui a mesa posta, onde a gente celebra a comunhão, discernindo o corpo do Senhor. É porque o Senhor quer que nós estejamos verticalmente prontos diante do Senhor no reino e horizontalmente olhando um para o outro. E tem até alguns locais que dizem assim: troque o pão, né, com seu irmão. Vai lá e troca, né? É a mesa da comunhão do Senhor, que nós somos convidados a participar. Porque é isso, meus irmãos. Cruz é isso: vertical, horizontal. Será que você ouviu a voz do Senhor falando para você nessa noite: não estás longe de chegar? Isso deveria assustar você, porque você não está ainda no reino de Deus. Será que você não quer chegar hoje? Será que você não quer chegar hoje? Parar de ficar concordando, achar que só em você vir para cá é suficiente. Eu quero dizer para você, meu irmão, por isso que a gente repete isso aqui sempre: filho meu, dá-me o teu coração. Você quer fazer isso nessa noite? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor não nos olhe e diga assim: André, rapaz, você está envolvido, rapaz, nas coisas. Você está na correria, pregando, você está fazendo um bocado de coisa, né? Você, irmão tal, você está cantando, você está tocando, você está evangelizando, você está bem, mas não está longe. Ou seja, meu irmão, em nome de Jesus, acerte logo esse negócio. Acerte logo a cruz na sua vida. Meu Deus, verticalmente eu quero te amar de todo o coração, de toda a minha alma, de todo o entendimento, com toda a minha força. Senhor, se tem alguma coisa que esteja devendo a alguém, eu quero devolver, eu quero pedir perdão 10 vezes mais. Você está certo. Eu quero me reconciliar e eu quero ouvir o Senhor dizer: hoje veio salvação a essa casa. Quero restabelecer a cruz de Cristo na minha vida, horizontal, vertical. Senhor, meu Deus, louvado seja o teu nome. Tu nos fala, tu nos exorta, e é palavra tua, Senhor. Meu Deus eterno, que amor fajuto é esse que nós temos. Nosso coração
se desvia tanto. Tem outra coisa que eu amo, Senhor, com mais força. Às vezes chega ao ponto de ser tão ridículo de amar mais um time de futebol com mais força do que eu amo a Ti. Eu me sacrifico mais em me acordar cedo, investir meu tempo, meu dinheiro, minha vida. Eu invisto mais em outra coisa, menos em Ti. Mas a partir de hoje, ó Deus, eu quero Te amar de todo o meu coração. O centro das minhas decisões, da minha vontade, é no Teu amor, Senhor. Com o meu entendimento, meu intelecto, Senhor, eu não quero saber nada. Eu quero tornar minha sabedoria cativa a Ti. Minha alma, as minhas emoções, Senhor, aquieta-me no Teu amor. Tua palavra diz que no Teu amor não há medo. Tire de mim todo esse medo, todo esse embaraço que tem, ó Deus. E eu quero Te amar com toda a minha força. O meu melhor, a minha primícia, eu quero que seja para Ti, Senhor. E eu quero amar o meu próximo. É difícil, mas que eu veja que eu sou mais difícil, mais complicado do que aquela pessoa que eu digo que é complicada, Senhor. Me dê humildade para pedir perdão, porque eu quero estabelecer esse relacionamento horizontal na força do Teu Espírito Santo, e a cruz de Cristo possa ser erguida na minha vida, na minha casa, nos meus relacionamentos, nos meus negócios. Eu quero estar no reino de Deus, onde Tu reinas, onde Tu defines a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé?